Bom dia, bonitas. Bom dia. Começando aqui mais um Café com Estilo. Bom dia. Sejam muito bem-vindas ao Café com Estilo, onde diariamente eu tô aqui pela manhã pra gente tomar o nosso café juntas e falarmos de moda, de saúde, né, de beleza e aquilo tudo que Deus me colocar aqui para falar, irei compartilhar. E o objetivo desses nossos encontros, né, do Café com Estilo, é trazer conhecimento para você, conhecimento e praticidade, para que através, né, desse conhecimento você já coloque em prática aí essas sugestões, essas dicas e já venha fazer sentido aí na sua vida de imediato. Então vamos juntas, mais um encontro pela manhã. E o tema de hoje é do trabalho ao passeio. Quem aí faz isso? Do trabalho ao passeio. Então eu sei que essa é uma dúvida recorrente por aqui, por isso que eu quis trazer aqui para uma live, né, para um vídeo. E eu sei que vocês têm várias questões aí de como se vestir bem para o trabalho. E a maioria de vocês, pelo menos das que eu já atendi e das que conversam aqui comigo, a maioria de vocês se arruma melhor para o trabalho do que para o passeio. Tem facilidade, às vezes, de comprar as peças, né, as roupas para poder trabalhar. E quando vai sair em alguma situação, tem mais dificuldade. Então, como escolher melhor essas peças para que digamos que a gente faz essa compra com assertividade, né? A gente escolhe aquilo que vai ser útil tanto em um momento quanto o outro. Então, sugestões importantes para o nosso dia a dia, né? Que se vocês quiserem anotar aí, que eu acho que vai ser valioso aí para você. Independente de onde você trabalha, é certo que às vezes no trabalho a gente precisa de um pouco mais de formalidade. E quando eu tô falando de formalidade, não é aquela formalidade, uma total formalidade, mas quando a gente se diz respeito ao trabalho, existem assuntos importantes que a gente deve ser tratado ali e que a gente tem que estar preparada também na vestimenta, né, para essas situações, que pode ser um encontro com um cliente inesperado, que dali eu posso receber um convite para um almoço ou para estender um pouquinho aí essa reunião depois do meu trabalho, né, um happy hour. E é exatamente esse o tema da live, do trabalho para um passeio, que eu quero dizer para essa extensão aí desses convites inesperados que a gente recebe. Ou até programado, né? Mas como a gente está adequada aí para essa situação do trabalho e também para essa extensão após o trabalho. Então eu vou trazer aqui levantar aqui algumas questões para vocês que eu acredito que deve sim, né, ser colocado em prática. Pelo menos vocês pararem para pensar sobre essas questões que eu quero levantar. Então eu sei que ninguém aqui vai dizer não para aquela saidinha depois do trabalho, né? Tô ali de bobeira, de repente vem um convite legal e a gente não tem tempo de ir em casa, não tem tempo de trocar a roupa, e a gente vai do trabalho mesmo. E se a gente não está preparada, como que a gente tem que fazer?
O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, ou às vezes você se sente aí até deslocada, né? Ah, eu não vou porque eu não me sinto confortável. Tá todo mundo arrumado e eu tô desarrumada. Então, às vezes você sente, né? Tem esse sentimento, essa sensação de deslocamento, porque pro trabalho você sentia que você estava ok. Ah, mas para estender essa saidinha, às vezes não. Só um minutinho. Então, às vezes, para estender essa saidinha, você não está preparada. Então, eu quero que você não diga mais nunca para essa situação, né? Para esses momentos, porque agora sim você vai estar preparada para essas ocasiões. Então, o que eu queria levantar aqui é que primeiro a gente tem que pensar que a gente tem que, eu falo que apurar o nosso olhar na hora das nossas compras. Então tem coisas simples que às vezes a gente pode fazer e a gente não faz porque a gente acha que não é importante ou que não faz sentido ou que não tem, ou que realmente não, isso aqui não é importante. E uma questão que eu quero levantar é o acabamento das nossas roupas. Então faz muita diferença quando a gente escolhe, e eu não estou falando aqui de peças caras ou marcas, eu estou falando aqui de acabamento. Então tem roupa que tem bom acabamento na loja de departamento e tem roupa que tem bom acabamento em grifes e em grandes marcas. Então acabamento é algo que não depende de uma etiqueta. O acabamento, a gente está falando desse olhar por trás da roupa, né? De olhar os detalhes, olhar as costuras, olhar como que foi terminado ali, o encontro das costuras, o tecido é muito importante. Então, às vezes, assim, existem peças dos mesmos valores, uma com bom acabamento, uma com mau acabamento ou péssimo acabamento. Infelizmente, né? A gente aqui, Goiânia é um dos polos têxteis, né? Tem tantas marcas boas aqui de confecções e de roupas, mas infelizmente muitas delas pecam por esse acabamento. Eu acho que é aí que tá o X da questão. Quando a gente começa a olhar que às vezes é melhor eu investir, sei lá, vamos falar aqui de uma peça de R$100. Existe aqui uma peça que custa R$100, que às vezes a gente escolhe ela por custar R$100, e às vezes existe outra que custa 200, mas que com acabamento infinitamente melhor do que aquela de R$100. E aí eu escolho a de 100 porque eu acho, essa aqui é a metade do preço, eu não vou levar outra. E às vezes a gente usa uma vez, 2, 3 e aquela peça se desfez. Encheu de bolinha, aquela peça não durou ali na máquina, na verdade ela nem poderia ter sido lavada na máquina, mas a gente, hoje, quem lava roupa na mão? Difícil a gente encontrar essa pessoa que faz isso ainda. Então, assim, a gente precisa se adequar às nossas roupas, ao nosso estilo de vida. Se você é uma pessoa que não tem tempo, que joga tudo na máquina, que às vezes nem separa por cores, como que eu vou escolher uma peça que não pode ser lavada na máquina? Aí você vai estar jogando seu dinheiro fora, jogando seu dinheiro pelo ralo. E aquela peça não vai te servir para o trabalho, muito menos para um passeio. Porque ela não vai ter acabamento, ela não vai ser uma peça que dê para você mostrar, né? Vai ser uma peça que não vai te servir. Logo, logo ela vai se desfazer. Então, eu quero compartilhar aqui vocês, além dessa questão do acabamento, um kit de primeiros socorros que você deve ter aí na sua bolsa. O que é isso, Mirella? Kit de primeiros socorros. Você já viu esse tema só na farmacinha, né? Ai, desculpa. Mas quando eu falo um kit de primeiros socorros da beleza, eu tô falando de
um kitzinho, uma necessairezinha, que talvez você já até tenha aí, de maquiagem mesmo. Então, quando eu tô falando dessa extensão do trabalho para um happy hour, para um passeio, para um almoço, ou seja, um jantar, é importante a gente fazer esse retoque da maquiagem. A gente ficou ali o dia todo trabalhando, a maquiagem já saiu, o batom já saiu. E por que não ter ali esse kit de primeiros socorros da beleza pra gente dar uma reforçada na maquiagem, de repente até trocar esse batom, né? Antes que era um mais claro, mais nude ali pro trabalho, a gente ter essa opção de um batom mais escuro, um rosa, um vermelho, para que eu consiga chegar ali nesse ambiente, né? Com a carinha de que, nossa, passei em casa, só que não, né? Então, ter esse kit de primeiros socorros da beleza na nossa bolsa é muito importante, porque um tapa ali na maquiagem já vai fazer toda a diferença para essa mulher que tá lá, né? Toda às vezes descabelada ali do dia a dia, né? O dia foi intenso, foi difícil, e a gente tá ali, quando faz uma maquiagenzinha, a gente renova as nossas forças, né? E a gente fica ali com aquela carinha de saúde, pronta também para outra situação, para outra ocasião. Então é importante a gente ter isso, independente de sair ou não sair, até porque às vezes podem acontecer os convites inesperados, né? Então a gente tá preparada, sempre vai ser uma boa opção, né? E quando a gente tá ali com essa roupa que tá bem acabada, quando a gente tá com esse kit de primeiros socorros, com essa roupa que tá bem apresentada, a gente pode trocar ali também alguns acessórios, né? Ter ali nesse kit de primeiros socorros, de repente, um brinco diferente, algo diferente que eu posso dar um up ali no meu visual e já tá preparada para esse encontro, né? Ter ali, às vezes, não, o meu trabalho me exige uma situação um pouquinho mais formal, eu gosto de trabalhar de terceira peça, e na hora desse momento mais descontraído do passeio, a gente tira toda aquela formalidade, ou troca por uma jaqueta, para algo que seja menos formal, mais casual. Posso trocar a bolsa? Posso trocar a bolsa, mas essa situação aqui é de uma mulher que não sabia do convite, né? Então, esse kit de primeiros socorros da beleza é importante a gente ter, né? Porque eu acredito que vai nos servir, né? Para qualquer ocasião, até ali no trabalho mesmo. A maquiagem saiu, a gente vai lá e troca, né? Protetor saiu, não tem que retocar o protetor. Então é importante a gente ter um tamanho de bolsa, ou então eu não tô falando de um kit, você não precisa de levar todas as suas paletas de cores, de sombras, né? Preciso ter ali uma base, um protetor solar, um blushzinho, um rímel e um batom. Isso já é suficiente para te atender. Não preciso de estar com uma necessaire desse tamanho, carregar peso ali nessa bolsa, ou precisar sair com uma bolsa gigante por conta da maquiagem. Então, é algo pequeno, é um socorro. Kit de primeiros socorros, é um socorro da beleza. Seu socorro é aí da maquiagem, né? A sombra você pode passar, né? Se você gostar, e quando você sair. Essa maquiagem minha aqui, por exemplo, eu usei exatamente isso. Não passei sombra, usei um blush, uma base, um protetor solar em pó, que eu usei por cima ali da base, e rímel. Nada mais. E essa é a minha maquiagem que eu faço todos os dias, o mesmo batom. O mesmo batom, eu não tenho vários batons, acho que eu tenho 3 batons. Então, é importante a gente ir canalizando aquilo que a gente precisa, entender aquilo que a gente precisa, porque às vezes a gente acha que não gasta tanto dinheiro assim, às vezes a gente acha que, ou às vezes até nem sobra, né? Ah, não, nossa, por que eu não faço isso? Não tá sobrando aqui o meu dinheiro, não consigo investir mais nisso ou naquilo, num acabamento melhor de uma roupa, porque às vezes a gente foge pelos dedos essas pequenas coisas. Aí eu saio para comprar um batom e eu compro 3. Eu saio para fazer uma coisinha, eu faço 2. E aí a gente não sabe para onde vai o nosso dinheiro, e a gente perde a oportunidade
de investir aí de repente numa roupa de melhor acabamento, né? Por conta das pequenas atitudes que a gente toma. Então, eu sei que às vezes você pode aí estar se sentindo deslocada, né? No seu ambiente de trabalho, às vezes recusando aí um convite, né, de uma extensão, né, de uma saída estendida aí após o trabalho, por não estar se sentindo preparada. Então é importante que você vá preparada todos os dias para o trabalho, de uma forma que, se eu precisar fazer qualquer coisa, eu estou adequada. Então, às vezes, a gente vai para o trabalho de qualquer jeito, né? Não, isso aqui tá bom. Ali ninguém me vê. Eu fico numa salinha ali que é só eu. Não atendo cliente, não atendo... Ninguém fala comigo. Não, isso aqui tá ótimo. E não é assim. A gente precisa se vestir, não para o trabalho que a gente tem agora, mas para a situação que a gente almeja no futuro. Então, é importante a gente ter isso em mente. Mirella, por que você tá falando isso? Porque a gente vai estar sempre preparada quando a gente pensar nisso. Eu tô aqui, né? Mas eu tô tão feliz no meu trabalho, mas não tem aí um cargo, ou de repente se você ganhar uma promoção de um salário, você não iria achar bom? Então, vista-se para essa situação. Porque se você tem que estar demonstrando que está preparada, para quando surgir essa oportunidade, né, os seus superiores, supervisores lembrarem de você. Não, eu lembrei da Ana, da Aline, da Nívia, da Tati, porque eu acho ela tão confiante, ela tá tão preparada ali para essa situação, ela desempenha tão bem ali o papel dela, que eu acho que ela tá preparada e ela merece aqui outra oportunidade. Então, a gente tem sim que levar em consideração o jeito que a gente vai para o trabalho. Porque é no trabalho também que a gente passa a maioria do nosso tempo, né? Então, por que não estar bem apresentada nessas ocasiões e por que não se sentir bem com aquilo que a gente escolhe? E fazendo assim, você vai estar preparada não só para um convite inesperado de uma saída, mas também para uma oportunidade. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas situações que eu trouxe aqui. Ixi, esse aqui não vai dar. Olha essa mulher aqui com um tubinho. Eu trouxe um exemplo, tá? Só de tubinho preto. Então, não necessariamente você use, né, tubinho preto, mas é apenas um exemplo. Então, quando eu me visto assim, com um tubinho preto pro trabalho, né, essa mulher tá até com a bolsa muito exagerada ali, carregando muita coisa dentro da bolsa, né, mas parece que é uma roupa. Mas, enfim, quando ela está nessa situação aqui, se vestida para o trabalho, e depois e recebe ali um encontro inesperado para uma saída, né, para uma extensão ali, para um convite que vai se estender, ou um almoço, o que a gente faz com essa mulher aqui? Que tá toda formalzinha para um trabalho, está elegante. Percebem como aqui eu não tô falando tô falando de acabamento, né? Eu dei o exemplo do acabamento. Olha como o vestido dela, o tecido do vestido dela é algo que não é malha, primeiramente, e não é acoplado ali no corpo. Então, é um tubinho que dele faz, né, as curvas do corpo dela, mas não é aquilo que é algo muito justo. Então, quando eu vou comprar, faz parte do meu repertório visual, é importante para mim ter um tubinho, né? Eu posso usar no trabalho, posso passear. Então, é importante vocês escolherem algo que não tenha uma informação de que é algo muito barato ou muito sem acabamento, sabe? Muito justo, malha, grudado demais no corpo. Isso não denota elegância. Então, assim, eu quero que vocês aprendam, né? Claro que elegante a gente não precisa estar em cima desse saltão, e a gente já falou disso essa semana, mas é diferente, por exemplo, quando eu comparo essa mulher
com essa aqui. E eu vou mostrar pra vocês até um vestido de malha aqui. Cadê? Olha essa aqui, por exemplo, que tá com esse vestido que tá embalado a vácuo, né? Dentro de um tamanho que também não tá proporcional pra ela. Eu deixei ela, né? Eu tô ali, como se diz, como a nossa avó falava, parece que piou a perna, né? Ela tá custando andar e se movimentar com esse vestido. Então, algo que é muito justo, que é uma malha que ele afunila, marca demais o corpo. Se tivesse dobrinhas, gordurinhas, estaria tudo aparecendo. Então, esse tipo de peça que marca demais o nosso corpo não é legal a gente usar. Então, Mirella, mas eu gosto de roupas justas. A roupa pode ser justa, mas ela não precisa ser, sabe, cantando ali no corpo. E principalmente quando eu gosto de uma peça justa, eu preciso ter muito cuidado com esse tecido que eu vou escolher. Para esse tecido não ser fino demais, não ter transparência, não ver as gordurinhas localizadas. Então, esse aqui não era uma opção que eu escolheria, né, para vocês se eu quisesse levar um vestidinho preto. Mas olha aqui outro modelo. Deixa eu ver aqui. Olha aqui outro modelo que tá justinho, né? Tá justinho, mas dá pra gente perceber que é tecido, não é malha, né? Tem uma costura, tem um acabamento ali. Dá pra gente perceber, o tamanho tá adequado. Essa pessoa aí não tá custando andar com vestido, né? Ela consegue, por exemplo, ir com esse vestido até numa formatura. Então, ela consegue estender ali para uma saidinha. Poderia colocar aqui um blazerzinho para ela trabalhar, né? Ou de repente um acessório e para uma extensãozinha ali do trabalho, ela trocar simplesmente a maquiagem aqui. Ela entraria muito bem ali nesse restaurante, nessa ocasião, com esse vestido. Escolhendo aqui outro... eu acho que essas fotos aqui... Então, vou voltar lá para aquela mulher aqui, para essa aqui. Voltando para essa opção, né, dessa mulher que tá preparada ali pro batente, o que a gente faria com ela se ela fosse sair depois do trabalho? Nessa situação aí, com certeza eu tiraria essa terceira peça, soltaria esse cabelo, né, para eu trazer um ar um pouco mais descontraído, né, quando a gente tem esse penteado, né, fugiu aqui a palavra, esse penteadinho, né, que é mais repartido no meio, o cabelinho mais preso, ele denota muita força, é algo ali que tá representativo mesmo de força, de credibilidade, é algo que a gente precisa às vezes para o trabalho. E nessa situação aqui ela tá muito bem vestida, por sinal, né? Mas para uma saidinha eu poderia estar menos agressiva, vamos assim dizer, né? Menos formal, menos forte. Eu poderia estar mais leve e descontraída. Então eu soltaria o trabalho dessa mulher, deixaria esse blazer aqui no carro, tiraria esse cintinho aí da cintura, iria sem cinto e trocaria esse batom aí com certeza para um vermelho, quem sabe, um rosa, um batom mais forte. Mas, né, tiraria o óculos de sol. Mas o principal, né, a gente ter na bolsa esse kit de primeiros socorros da beleza, acho que já faz toda a diferença quando a gente tá ali de um passeio, né, de um trabalho para um passeio. E se eu sei, Mirella, que eu vou, depois do trabalho eu vou sair? E se eu sei, eu tenho uma reunião muito importante hoje, eu preciso me vestir desse jeito aqui. Se eu sei que eu vou sair depois do trabalho e não tenho condições de passar em casa, então escolha, né, algo que leve, né, no carro, leve com você
uma carteira, leve com você de repente outro salto, leve com você outros acessórios, leve com você aqui, no caso dessa mulher, ela poderia ter levado aqui uma jaqueta de couro, né, um outro tipo de sapato, uma sandália, né? Ela poderia tirar esse colar e colocar um brinco de repente um pouco maior, né? Se essa saída dela aí, digamos que é um algo que seja mais dançante, por exemplo, né? Então, caberia muito bem para ela. Então, a gente tem que planejar as situações, né? Entender que quando a gente se veste de uma forma para estar preparada para qualquer situação que vier, a gente não vai se sentir deslocada. Então, assim, eu não vou enjeitar as oportunidades por falta de preparo da minha parte. E isso é tão importante porque se eu já sei escolher, se tudo que eu escolho ali já está adequado tanto para o trabalho quanto para sair, né? Se eu já estou bem apresentada, independente da marca, se eu já aprendi a escolher, olhar o acabamento, ler a etiqueta, né? Entender se aquela etiqueta ali, se aquele têxtil vale aquele preço. Então, uma sugestão e uma dica aqui para vocês: nunca pague caro numa roupa que é 100% poliéster. Isso está na etiqueta. O poliéster é uma substância, né, que a gente fala, um preparo das fibras que se desfaz da bolinha, não dura quase nada. E às vezes a gente paga caro, investe caro numa roupa que, nossa, mas eu comprei, nossa, e não paguei barato e já estragou ou já se desfez. Então às vezes a gente acha que até a forma como a gente conduziu essa roupa, né, guardou, lavou, mas às vezes não. É só porque aquela fibra mesmo, sintética, não é algo que tem durabilidade. Então eu falo que quer comprar uma roupa 100% poliéster, paga barato, porque se for para pagar caro numa roupa 100% poliéster, ela não vai valer a pena. Então sempre prefira as fibras que sejam misturadas, que tenha ali fibras naturais, que tenha às vezes um pouquinho de elastano, dependendo ali da situação, mas 100% poliéster, não pague caro por isso, porque não é algo que tem durabilidade. Então, vocês estão me entendendo qual que é aqui o meu pensamento, né? Estejam-se preparadas pro depois, não para o que você está vivendo agora. De repente é uma promoção, um convite. Hoje especificamente a gente está falando aqui de um look do trabalho para uma extensão ali de um passeio, de um almoço, de um happy hour. Então esteja aí com o seu kit de primeiros socorros na bolsa, primeiros socorros da beleza. Se você já sabe, né, dessa situação, se prepare, leve uma terceira peça um pouco mais descontraída, leve ali um sapato diferente no carro, a sua bolsa, né, um acessório, que mantendo ali o seu look, trocando os acessórios, já é importante que você já vai ter ali transmitindo outra mensagem um pouco mais de descontração, né? E preparada mesmo para aquela situação. A gente precisa, e não tem nada demais as pessoas perceberem, nossa, mas você foi em casa, tem esse tipo de comentário, né? Às vezes no trabalho, não, sim, eu ando preparada. Então, assim, a gente não precisa ficar com vergonha, né, dessas situações que a gente trocou, fez. Não, porque é sinal, isso é um sinal positivo de que realmente a gente está preparada para aquela situação, de que a gente está preparada para aquele momento. Não, sim, eu tenho aqui no carro os meus kits de primeiro socorro da beleza. E por que não a gente compartilhar também tudo de bom que a gente aprende também com as outras pessoas? Então, maquiagem é sempre importante a gente ter ali na bolsa, ter no carro, e não é algo, né? Não tô falando de todas as suas maquiagens, tô falando dos itens essenciais pra gente dar esse retoque ali, esse tapa no visual quando a gente precisar. Então, tem aí alguma pergunta, bonitas? Tem alguém que quer ali fazer alguma pergunta para eu poder caminhar aqui pro fim? Então, eu lembrei de uma situação aqui,
de uma pergunta que já me fizeram, né, das pessoas, na verdade, em comentários. De falar, nossa, mas eu me sinto ali, parece que tá todo mundo do meu trabalho muito bem arrumado. E eu me sinto um pouquinho deslocada, né? E quando sai, nossa, não vou de jeito nenhum, porque se no trabalho as pessoas estão assim, para um passeio então, nossa, não vou. E às vezes a gente acaba perdendo as oportunidades, porque muitas coisas acontecem nessas reuniões que às vezes a gente faz, né? Que não é reunião, mas fora do trabalho. Às vezes ele seu chefe ou as pessoas ali convidam só para às vezes analisar seu comportamento, como que é ali, né? Você fora do trabalho, né? De repente ali você está no radar dessas pessoas e aí você fala não, porque você se sente deslocada e não preparada. Então se vista, bonitas, para ocasião depois, para aquilo que você espera depois, né, do seu profissional. Hoje tem um determinado cargo, se vista para o melhor, para o que está acima dele. Então, se você vai, né, para o trabalho e te exige ali um dress code, por exemplo, no seu trabalho, né, um tipo de vestimenta ali no seu trabalho, então sempre esteja preparada para aquilo que possa acontecer, para um convite que você possa receber, esteja preparada. Para a vida, né? Eu falo que isso a gente deve levar para a vida. A gente tá ali mesmo que preocupada, não é nem preocupada, é atenta, né, para as oportunidades. E isso eu falo às vezes até em casa, na fila do pão mesmo. A gente não deve sair de qualquer jeito. Ah, não, mas eu só vou ali. Ah, é só no supermercado. Aí de repente, só no supermercado, você encontra alguém que fala, nossa, meu Deus do céu, vou até desviar aqui porque eu não quero que aquela pessoa me veja nessa situação que eu tô. Então é importante a gente trazer para o nosso consciente aquilo que a gente precisa com relação ao se vestir. E não é ir para o supermercado ou para a padaria de salto alto, mas é eu me preocupar com esse detalhe, eu me atentar, vou trocar de novo a palavra, eu me atentar para esses detalhes que são importantes, porque é aqui que tá a perca das oportunidades. Porque as pessoas não dão oportunidades para quem não está preparado, né? Eu tô falando disso de oportunidade de trabalho, porque é o tema, mas pode ser, Mirella, né? Eu tenho muito isso, eu não arrumo um marido, um namorado, às vezes você está preparada para essa situação, né? Como você tem saído aí de qualquer jeito, como que você quer arrumar alguém interessante, né? A gente, né? Não só os homens, mas as mulheres também, a gente é muito visual. Primeiro a gente analisa o que a gente vê, depois eu vou lá conversar, bater um papo. E os homens é mais ainda. Se a gente já é verdade. Às vezes a gente já né? A mulher já é visual, imagina os homens ali na escolha né? De alguém. Então a gente tem que estar preparada para essas situações, né? Do nosso dia a dia corriqueira. E eu falo que a gente peca e perde pelo pequeno, sabe? Tudo começa ali, nesse detalhezinho que às vezes eu não dou importante, e isso gera aqui um desejo às vezes da gente se afastar, se recuar, de dizer não ali para um convite, para uma situação. Não vou hoje não almoço não. Porque às vezes a gente não se sente segura. Então esteja segura. Isso eu já falei aqui em outros momentos. A segurança, ela não nasce com a gente. Essa autoconfiança, essa segurança é algo que precisa ser construído. Então o que é que eu tenho que fazer aqui para essas situações, para eu me sentir assim? Então, como que as pessoas aqui nesse ambiente vestem, né? Como que é meu jeito de vestir aqui nesse ambiente, que eu posso estar me vestindo bem, me sentindo bem, sendo eu, mas estando bem vestida e preparada? Então, a gente precisa ligar o nosso radar para essas situações, para que no momento de um convite eu não me sinta deslocada, eu me sinto exatamente preparada. Não, eu vou sim. Vai ser ótimo, né? E chega ali arrasando, que eu quero que vocês aprendam a chegar chegando mesmo, arrasando e as pessoas te notarem aí nas suas habilidades profissionais,
te notarem também pela sua aparência, te notarem porque você está se sentindo mais confiante. Então eu acho que tudo parte do mesmo princípio, da gente se perceber que a gente está preparada, tem que estar preparada para o futuro e não vivendo aqui, né? Ah, não, mas nossa, aqui, ó, no meu trabalho ninguém me vê, não precisa não, vou assim mesmo, de qualquer jeito, vou com essa chinelinha aqui mesmo, com essa rasteirinha. Então, chega chegando ali naquela situação, porque de repente ali, ó, uma vez por mês, seu chefe bate lá na sua porta, se você está ali preparada, né, para qualquer ocasião, preparada para o combate, com certeza a próxima oportunidade vai ser sua, porque você está demonstrando que você está preparada, né? Então não perca as oportunidades de uma saída, de um convite, de uma promoção, por não estar se vestida adequada ali para a situação. Ok, bonitas? Tem aí alguma pergunta? Vou deixar aqui um pouquinho mais aberto para vocês. Então, kit de primeiros socorros da beleza, eu acredito que a partir de hoje, nunca mais vocês vão deixar de ter aí na bolsa. E se já sabe do convite, leve ali alguns itens de acessórios para poder trocar ali no seu look, para você arrasar aí nesse happy hour, nesse almoço, nesse lugar que você vá após o trabalho. Pode ser o sapato, pode ser os acessórios, os brincos, pode ser ali de repente a carteira, uma terceira peça diferente, mais informal, que você queira jogar ali por cima do seu look. Qual o kit? Perdi essa parte. Eu falei que o kit de primeiros socorros da beleza é as nossas maquiagens, né? Às vezes a gente tem essa mania de trocar de bolsa, né? Eu costumo deixar preparado a minha necessairezinha pequena, que cabe ali numa bolsa grande ou que caiba numa bolsa pequena. Um kitzinho de primeiros socorros contendo ali uma base, um rímel, um blush, um batom ou um protetor solar. É importante a gente ter esses itens e um batom mais escuro e um batom mais clarinho, né? Um nudezinho, um rosa, um vermelho, se assim você gostar. Então ter esse kit é importante porque né, além da gente precisar retocar ali o protetor solar ou retocar a maquiagem, se a gente tiver esse convite, né, receber esse convite com simples troca de batom, um reforço ali da maquiagem, a gente vai ter outra cara ali para poder se apresentar nessa situação, né? E não vai se sentir deslocado ali nesse momento. Quando tem filho pequeno, o tempo é pouco para se arrumar. Esse kit vai ser ótimo. Com certeza. Com certeza esse kit é ótimo. A gente ter esse hábito, né, de trocou de bolsa, pega ali a necessaire e coloca dentro dessa outra bolsa. Por isso que não tem que ser grande, tem que ser só um primeiro socorro, o kit de primeiros socorros mesmo, como o da saúde, né? É algo que é simples para você resolver ali um problema que né, que aparece ali, algo até, né, acontecer, chegar numa outra situação. Não tô falando aqui para vocês saírem com a paleta de sombra de vocês e com 200 batons, né? Meia dúzia de batons. Mas é só um kitzinho de primeiros socorros mesmo. Então, mais alguma dúvida? Eu não quero. Mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrar, me despedir de vocês aqui e dizer que amanhã, gente, é às 7h07 o nosso encontro. Então, se você que chegou aqui um pouquinho tarde hoje, né, perdeu aqui grande parte das coisas que eu falei, mas coloque aí o celular para despertar, 7h07, eu já ligo o play aqui e começo no assunto de amanhã. Está sendo interessante, vai ficar gravado, não vai ficar gravado, essas lives não estão ficando mais gravadas, então por isso que eu estou te convidando aqui para amanhã estar pontualmente para que você não perca. Então tem cada dia um assunto e eu me sinto honrada de estar aqui com vocês. Um bom dia, desejo que Deus abençoe seu dia com muita paz, muita luz, muita paciência, ânimo, né? Tudo que a gente precisa ali para começar bem o nosso dia. Então, um beijão, fiquem com Deus.